Olá, amados! Então, nessa segunda aula, nosso segundo encontro, vamos falar sobre os elementos psicomotores, mais específico, o equilíbrio. Falar o que é o equilíbrio, como podemos contribuir com o equilíbrio de nosso cliente, do nosso paciente, o que é que nós podemos aprender em relação ao equilíbrio. Mas, primeiramente, vamos entender o que é o equilíbrio. O equilíbrio é a capacidade de controlar a postura durante o intervalo de tempo, de forma harmônica, com o menor gasto de energia, havendo um controle da respiração e um foco importante aí é a dissociação dos segmentos corporais. Então, para que haja um bom equilíbrio, o indivíduo, a criança, o jovem, o idoso, o adulto, precisa haver um controle postural. O equilíbrio envolve um intervalo de tempo. Esse controle postural, num determinado intervalo de tempo, tem que ser de forma harmônica, havendo um equilíbrio, havendo um menor gasto de energia, e nesse equilíbrio envolve o controle respiratório e a dissociação de alguns segmentos corporais. Então, eu tenho aqui um grupo de crianças, né, brincando, e aqui um casal, né, de jovens também brincando. Então, qual é a base primordial do equilíbrio? Então, nós vimos que o equilíbrio ele precisa de uma harmonia, ele precisa trabalhar de forma que haja uma concentração em um determinado intervalo de tempo. Então, a base primordial de toda ação diferenciada dos seus segmentos corporais. Então, precisa de uma ação diferenciada de todos os segmentos corporais. Como assim? Eu preciso de uma ação de todos os segmentos corporais. Eu preciso de uma ação da cabeça, do pescoço, da cintura escapular, do membro superior, do tronco, do membro inferior, da cintura pélvica, dos pés. Então, eu preciso de um trabalho harmônico de todos os segmentos corporais. Eu preciso que haja uma dissociação de todos esses segmentos corporais. Então, a base do equilíbrio. Imagine se eu tenho um desequilíbrio em relação à cintura escapular, ou então um membro superior direito. Eu não consigo elevar esse membro. Vamos usar a expressão, ele trava. Eu não consigo fazer uma elevação equilibrada, harmônica entre os dois membros. Isso vai nos trazer um prejuízo em relação ao equilíbrio. Então, para que haja o equilíbrio, nós temos que ter a base primordial, que são os segmentos corporais. Então, para que haja o equilíbrio, todos os segmentos corporais têm que trabalhar de forma harmônica. Principalmente cintura escapular e a cintura pélvica, que vai unir tanto o esqueleto apendicular membro superior e o esqueleto articular membro inferior. Então, em relação ao equilíbrio, o que é que mais causa prejuízo ao equilíbrio? O gasto de energia. Nós vimos que o equilíbrio ele precisa ser trabalhado de forma harmônica. Então, para que haja o equilíbrio, precisamos trabalhar com o nosso paciente, com o nosso cliente, com o menor gasto energético. Quanto mais defeituoso é o movimento, maior será o gasto energético. Então, nós estamos vendo aqui, crianças que estão sobre uma determinada plataforma, a gente pede para realizar um movimento, ela realiza de forma desarmônica, então vai ter um maior gasto energético. Então, é mais difícil essa criança entrar em um equilíbrio. Então, quanto mais defeituoso é o movimento, maior teremos o gasto energético. O gasto energético ele pode ser direcionado para outros trabalhos neuromusculares. Então,
Precisamos nos adequar a essa criança em determinadas faixas etárias, faixa etária e também ao trabalho que é realizado. O equilíbrio ele pode ser trabalhado de forma que eu faço um trabalho direcionado à superfície, vamos supor aqui superfícies diferentes, a área diferente. Essa área é mais estreita, menor, eu consigo ter um equilíbrio maior, preciso de um equilíbrio maior do meu paciente. Quando eu trato de superfície, eu estou pensando em propriocepções, receptores diferentes, percepções diferentes. Aqui é um plástico, vamos supor que é um plástico que tem uma superfície mais rígida. Eu tiro essa criança, coloco no chão, a superfície é mais dura, propriocepções diferentes. Então, nesse momento, a área, a concentração, trabalho a visão, a parte visomotora. Então, eu consigo aqui um trabalho mais eficiente, mais direcionado do equilíbrio. Então, eu preciso trabalhar mudando, direcionando minhas atividades para que eu consiga favorecer mais elementos neuromusculares e consigam haver um menor gasto energético, consequentemente, eu encontro um equilíbrio satisfatório. Então, continuando esse vídeo, nós vamos falar sobre o equilíbrio e agora quais são os fatores que levam a um desequilíbrio, que são contrários ao equilíbrio. Então, existem alguns fatores, como a fadiga corporal. Nós falamos que o equilíbrio ele precisa de uma harmonia de alguns critérios, incluindo a expressão corporal. Os segmentos corporais eles precisam trabalhar de forma harmônica. Então, todos os segmentos do corpo trabalhando de forma harmônica, eles levam a um equilíbrio satisfatório. Então, se houver alguma fadiga corporal diante de todos esses segmentos corporais, pode levar a um desequilíbrio. A fadiga espiritual e a fadiga mental também são fatores que podem levar a um desequilíbrio. Lembra na aula anterior que nós falamos sobre o saber fazer, o saber e o querer fazer? São fatores que interferem nos elementos psicomotores. Então, o emocional vai interferir na ação do equilíbrio satisfatório, na harmonia do equilíbrio. Então, dei um exemplo aqui, o estresse, a ansiedade, a angústia, são fatores que podem levar a um desequilíbrio. Lembrando que o equilíbrio, ele é um elemento psicomotor que contribui para o desenvolvimento global da criança. As alterações no equilíbrio, tanto o equilíbrio estático como o equilíbrio dinâmico, existe uma relação que a gente pode falar que é uma relação estreita entre as alterações ou insuficiência do equilíbrio estático e dinâmico e algum estado. E os estados emocionais da criança. A ansiedade, a insegurança pode levar a uma insuficiência do equilíbrio estático e dinâmico. Então, a criança ela sabe fazer, ela quer fazer, mas a insegurança impede ela de realizar um equilíbrio satisfatório. Então, o que é que nós temos que observar? As alterações que ocorrem desse elemento psicomotor. Identificar. Em relação aos segmentos corporais? Em relação ao tempo, ao ritmo da execução do equilíbrio? Em relação aos fatores emocionais que interferem, que levam a uma insuficiência do equilíbrio tanto estático como dinâmico.
Criança ansiosa. Então, ela executa um movimento, executa a atividade, um movimento de forma desarmônica. O profissional, ele dá um tempo. Por exemplo, o equilíbrio estático. Você tem 1 segundo para permanecer, executa lá o movimento da ação à criança e durante 1 segundo ele vai observar o equilíbrio estático. Então, na hora que você já menciona a ação daquele movimento, a criança já realiza um trabalho de forma desarmônica. A ansiedade, ela vai interferir e levar a uma insuficiência na realização desse equilíbrio. Então, são fatores importantes. Então, quando nós vamos falar agora de equilíbrio, o que é um equilíbrio estático? Qual a diferença do equilíbrio estático para o equilíbrio dinâmico? Então, podemos observar o equilíbrio estático durante a manutenção desse elemento psicomotor e o equilíbrio dinâmico durante o movimento. Então, é 2 formas de avaliar essa criança, tanto durante a manutenção do movimento como durante a realização do movimento. Então, o equilíbrio, ele sempre parte de uma atitude humana. Então, para ver um equilíbrio, nós temos que observar a atitude humana. Temos que observar toda a história pregressa, a história atual do teu paciente, do teu cliente, tem que ser observado, porque existe uma complexidade motora para que ocorra um equilíbrio satisfatório. Então, é baseado na história, na experiência pessoal do teu paciente, do teu cliente, que são fatores importantes para avaliar a atitude humana. O quanto a atitude humana vai interferir no equilíbrio, tanto estático como dinâmico. Então, existe sim uma complexidade motora para que ocorra um equilíbrio satisfatório desse elemento psicomotor. Então, professora, concluindo aí, eu preciso, além de só observar o movimento que é executado pelo meu paciente ou meu cliente, eu preciso ver o contexto da sua história. O contexto da sua história pregressa, da sua história atual. Eu preciso também entender a experiência daquela criança, a experiência daquele jovem, a experiência daquele adulto, a experiência daquele idoso, para que aconteça um equilíbrio satisfatório. Então, nós vimos nos slides anteriores que não é só os segmentos corporais que são importantes para a execução desse equilíbrio, mas os fatores emocionais, a atitude humana diante do movimento, ele interfere nos elementos psicomotores. Principalmente, nós estamos retratando aqui o equilíbrio. Então, vamos finalizando aqui para seguir com o próximo vídeo.